voltamos com o nosso Estação Pet aqui direto da Estação da Lapa. Você que caiu aqui de paraquedas, esse é o nosso podcast sobre pets. Aliás, deve ser o melhor podcast sobre pets, né? Vamos ser mais ousados. Voltamos aqui estamos com o Luiz, que é médico comportamental veterinário, e com o doutor Arthur. Doutor, a gente recebeu algumas perguntas no nosso direct no Instagram, e uma das perguntas mais realizadas pelos nossos seguidores foram quais são os comportamentos, né, quando o assunto é pet, que geram mais conflitos dentro dos condomínios. Olha, em regra, são aquelas situações de dia a dia. Aquelas situações mais comuns, usuais, tanto do barulho excessivo por conta de latido, ou então abriu a porta do elevador e o cachorro invadiu, já tentando, avançando no meu pet, ou então avançando sobre mim. Eu não gosto de pet, então o cachorro estava sem a guia, o cachorro estava sem a focinheira. São os problemas mais comuns de se acontecer. Luiz, conversam com as queixas que você recebe também? O que o doutor falou e a gente vira para Luiz, né? Como é que a gente resolve esse problema, Luiz? Então, né, a casuística, eu imagino que chega para você, é a mesma. É tudo que eu escuto no dia a dia, né? E assim, geralmente já tem muitos desdobramentos dentro do condomínio, já tem queixa, já tem um monte de coisas, situações assim. Eu já atendi denúncias. Conflito, provavelmente, né? As pessoas já estão próximas já a entrarem com ações judiciais. Então, bate muito a queixa que ele recebe lá como advogado e comigo também quando me chamam para tentar resolver essa situação. Então, assim, primeiro a gente começa com a avaliação do animal, da família, de como aquilo chegou naquele ponto, quais são os costumes das pessoas. Porque tem pessoas que acham que é normal e é natural, porque o cachorrinho dele é pequenininho, ou que é um cão que não oferece tanto risco, ele pode andar sem guia, sem coleira, sem nada, e isso tá tudo bem, que a pessoa ou o vizinho que sempre está implicando com ele. Nunca é uma conduta inadequada da pessoa. E a gente tem que ter o maior cuidado para explicar, olha, seu cão também está em risco, porque se lá dentro do elevador tiver um cão de alto potencial de lesão e o seu cão entra e você está colocando o seu cão em risco, então a gente faz analogia sempre, né, que guia e peitoral são parecidos. Quando a gente entra no carro, a gente coloca um cinto de segurança. Não é ferramenta só para conduzir passeio, é uma ferramenta de segurança antes de tudo. E a gente começa ali todo o treinamento, estruturar todo o treinamento para que a pessoa compreenda e que a gente tenha ali, para a gente consiga atender todos os interesses, inclusive do animal, né? Uhum. Eu estava pensando aqui num caso que eu vi uma vez, de um cachorrinho que estava com a tutora perto do elevador e o cachorro entrou no elevador. Sim, que a guia ficou presa. E a guia ficou presa, exatamente. E aí mais uma questão do manejo do tutor, né? De estar atento também a esse pet, porque hoje o que a gente mais vê são as pessoas com os pets no celular, né? Não o pet no celular, a pessoa no celular enquanto está com o pet. Exatamente. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é ensinar essa pessoa. Todo mundo pensa que passear é colocar uma guia, colocar um peitoral e ir pra rua. Né? A gente sabe que não. Existem muitas técnicas, existe muita coisa de como a pessoa conduz, de como segura de forma segura, como a gente vai fazer ali os ajustes, até para não causar mais problema no comportamento do animal, porque na guia a gente comunica muita coisa e a gente vai ensinando, olha, a guia ela precisa estar relaxada porque o cão está no momento de passeio, de sair. Não é confortável para esse cão, como a gente conversou no primeiro bloco, ficar tomando tranco o tempo inteiro. Mas ele precisa estar seguro, né? E as pessoas também. Então vem aí com o uso de outras ferramentas também para a condução desse passeio e o treinamento do tutor, do cão. E aí a gente vai ajudando essa família. Mas a gente pode prevenir também, né? Pode. Que estas questões ocorram e surjam, né? Esses problemas comportamentais, e esses conflitos entre os vizinhos também, né? A prevenção a gente fala, né? Existe prevenção, a gente pode fazer de tudo, a gente tem vários livros que falam sobre isso, que assim, eu fiz tudo certo, mas mesmo assim meu cachorro tem um comportamento que eu não esperava. Isso pode acontecer? Lógico que pode.
Mas, né, quanto mais a gente se dedica, porque às vezes assim, a gente pensa que aquilo nunca vai acontecer com o meu cão. Eu fiz tudo isso, eu peguei o cão com tal idade, eu escolhi o cachorro assim, mas o cachorro tem tal comportamento. É da vida. O cachorro late muito, eu mudei de trabalho. A gente teve muito isso no pós-pandemia. No pós-pandemia, durante a pandemia, as pessoas estiveram ali durante muito tempo em contato com o seu cão e fazendo home office, e ele recebeu um e-mail, em uma semana você volta a trabalhar presencial. E esse cão, que não tinha, eu peguei muito cão com 4 anos, 6 anos, que o cachorro ficava muito bem em casa. Mas depois, quando o tutor foi convocado para voltar ao seu trabalho físico, presencial, esse cão não se adaptou a essa rotina de ausência. E aí a gente tem que trabalhar todas essas questões. E aí que vem. Aí o vizinho que está do lado, ele não está vivendo no seu apartamento. E ele não sabe de nada disso. E aí, como o Arthur falou, né? O diálogo, olha, eu voltei, tá assim, procurei um profissional. E por aí, eu acho que o caminho tem que ser realmente esse. E a gente cuidar desse animal, porque que ele late. E a pessoa, até às vezes, quando conversa, eu já acompanhei casos assim, e quando o tutor conversa com o vizinho se solidariza. Ele vira um aliado, ele manda um WhatsApp, olha seu cão, observe, aí a gente vai orientar, observe o cão pela câmera e veja, a gente vai amarrar alguns ajustes aqui para o treinamento, para o tempo de ausência, para medicação, e aí que vem a importância da gente ser um profissional de saúde nesse contexto. Vamos medicar o cão, porque muitas pessoas pensam que a medicação psicoativa ela é para sedar, é para deixar o cachorro sonolento em casa. Isso não tem nada a ver, isso é feito quando essa prescrição está incorreta, né? Porque o objetivo da medicação psicoativa é trazer conforto, é trazer relaxamento para esse animal, aliado ao treinamento, aliado às condutas que o tutor vai conduzir ao longo do dia a dia. Perfeito. Esse exemplo que o Luiz trouxe, ele é perfeito, porque mostra o seguinte, dentro da convivência cotidiana que se coloca numa comunidade condominial, o diálogo tem que existir. E as pessoas muitas vezes estão negando o diálogo, estão evitando o diálogo, por vezes até por falta de uma competência emocional, que o ser humano hoje está atravessando um momento curioso, né? Está tendo assim, uma dificuldade de dominar essa competência que é a inteligência emocional, que é uma inteligência tão importante para a nossa convivência social, né? Então, todas as soluções têm de começar pelo diálogo. Ah, mas o diálogo não resolveu. E aí? E aí a gente passa para uma segunda postura, já mais formal, uma notificação. A notificação não funcionou, e aí? Aí pode vir um agravamento, vamos lá, aplica uma multa. E em situações mais gravosas, recentemente a gente teve um episódio lá de Feira de Santana, que foi um episódio bem forte, né? Em situações mais gravosas, pode haver até a aplicação de uma penalidade maior, que é de expulsar ou o pet e o tutor, inclusive, do condomínio, por um comportamento manifestamente antissocial, que torna impossível a convivência em comum. Mas é uma situação muito extrema, né? Para chegar nesse caráter extremo, é necessário seguir todo um caminho de construção até chegar nesse ponto de culminância, que é uma situação de impossibilidade de convivência. E provavelmente outros sinais foram dados antes desse caso mais grave ter acontecido, né? E que foram ignorados e que provavelmente não foram trabalhados, não foi dialogado. E aí, Vanessa, uma vez acontecendo o caso mais grave, e como Vanessa colocou, esse caso mais grave, ele aconteceu de uma maneira anunciada. Não se tomaram providências anteriores que poderiam prevenir. E aí, sem a prevenção, aconteceu o caso mais grave. Acontecendo mais grave, quais são os desdobramentos? Juridicamente são os mais variados. Você pode ter desdobramentos, inclusive, na seara penal. Você pode ter problemas sérios de direito penal. No direito civil, reparações profundas por dano estético, por lesões, custeio de tratamento de saúde, lucros cessantes, porque a pessoa ficou por um período incapacitada de trabalhar, ou até mesmo uma pensão vitalícia, se essa incapacidade for permanente. Então, o tutor tem uma responsabilidade grande pelo seu pet. Perfeito. Em relação ao seu pet e toda a sociedade que convive com ele. Perfeito. Isso que o doutor falou é muito importante, porque as pessoas, quando vão adotar um cão, né, muitas vezes elas não pensam nisso, né? E isso é importante ser ressaltado. Quando você assume essa responsabilidade,
você tem um papel muito importante ali perante ao cão, perante toda a sociedade, que é importante também. A gente até falava em off da questão de, até quando você escolher o condomínio, né? Você se preparar para levar o cão para aquele ambiente, você sondar como é o impacto dos pets lá dentro do condomínio e tudo mais. O papel do tutor hoje é fundamental enquanto um grande responsável, sim. Pelo seu cão perante a sociedade. Então, algo que o seu cão venha a fazer frente a outras pessoas ou outros pets é de responsabilidade do tutor. A gente não pode esperar de um cão, de um gato, enfim, que ele saiba como fazer esse manejo social, né? A gente está falando aí do convívio de espécies completamente diferentes, com hábitos completamente diferentes. E até dentro da linha, Vanessa, da conceituação mais moderna de família multiespécie, né? Fazendo uma analogia entre a relação tutor-pet, pai e filho, é óbvio que os pais precisam temperar e preparar o filho para a convivência social. Da mesma forma que os tutores precisam preparar e treinar o seu pet para esse convívio social dentro de uma relação multiespécie. Perfeito. Então, é importantíssimo, não se pode ignorar a importância de pai e mãe e de tutor. Perfeito. Inclusive na preparação antes da chegada desse animal, né? Que era algo que a gente vinha conversando aqui antes também. É algo que culturalmente não se faz ainda no Brasil. Então, geralmente a gente escolhe o cão pela estética, a raça que está na moda. Existem pessoas que querem adotar. Então, a gente tem essa questão aí simbólica do que esse animal significa para mim. A escolha vem a partir desse desejo simbólico. E a gente tem um olhar pouco prático para isso, né? Será que o meu estilo de vida hoje comporta esse animal dentro da minha família? Será que eu tenho condições de dar uma boa vida e garantir o bem-estar desse animal trazendo ele? Ou será que eu precisaria escolher um animal que tivesse um estilo de vida mais parecido comigo, com o meu, né? Então, às vezes, a gente tem animais, raças, né, Luiz? Que são super ativas e que são... Ou não raças também, né? Cães sem raça. Definido indivíduos que têm um perfil mais ativo. E a gente traz para uma família que gosta de ficar em casa, que não gosta muito de sair, que é mais indoor, né? Uhum. E um cão que é uma espécie aí que é muito de fora de casa, né? Muito exploradora. E como isso acaba... desencadeando prováveis futuros problemas comportamentais, né? Muito. Isso aí que você falou é uma coisa muito sensível. E eu trago um exemplo pessoal. Né? Durante muitos anos, durante toda a minha formação como médico veterinário, eu não tive cachorro. Né? Durante muito tempo de trabalho, eu não tive cachorro. E muita gente dizia, Luiz, aí chegava no consultório, Luiz, você tem cachorro? Não. Mas por quê? Eu falei, gente, porque eu saio de casa para dar um plantão na terça e volto na quinta. Eu não tenho como ter cachorro. Eu dou plantão em 2, 3 lugares. Saía, eu tinha malas dentro do carro e que eu vivia dando plantão, mas era uma etapa necessária na minha vida. Então, quando eu disse, olha, o plantão está me adoecendo, eu não quero mais dar plantão, surgiu, que Vanessa conheceu, o meu cachorro Eros. Então, e aí eu tive cachorro. Então, assim... é muito de você ver mesmo, de questão de consciência. Você pode ou você não pode ter um cão. Primeiro, é o indivíduo. Sim. Não estou falando de raça, mas quando a gente fala de raça, para que serve uma raça hoje? Né? A gente teve aí essa seleção artificial, serve para a gente tentar entender onde a gente está se metendo. São algumas tendências, né? São tendências. O que a gente espera daquele cão, mas não quer dizer que a raça vai ser determinante no comportamento. Porque eu já atendi pessoas que compraram Rottweiler para fazer guarda, e o cão era muito tranquilo. E o cachorro, o nome do cachorro de uma amiga minha, né? Ela vai ver aqui, ela vai ver. O nome do cachorro era Bad. E o cão, ele era ótimo. Eu tenho fotos com ele, eu cortando unha, eu lixando. Eu colocava uma focinheira, lógico que eu colocava uma focinheira por questão de segurança, que ele poderia se chatear e qualquer mordidinha, cão com potencial de lesão desse. Mas não quer dizer... que você ter um cão de raça A, B ou C, ele vai ser uma cópia. Ah, não, porque eu já peguei muito assim. Eu tinha um cão de tal raça, ele faleceu, eu vou e compro outro da mesma raça e ele vai ser igual. Não é clone, gente. Eu acho que até quando você faz clone, não sai da mesma forma. Né? Então a gente precisa entender. Eu acho que uma coisa que seria interessante seria você procurar um profissional... até para te ajudar, você não sabe que cão você vai escolher, procura um profissional antes de adotar. É uma consultoria que eu vendo há muito tempo, mas que eu consegui vender para uma pessoa, para uma amiga minha também,
nem vendi, eu falei, né? Tal, fui lá. E ela comprou extremamente. Eu falei, ó, pra sua vida, eu acho que um Lulu da Pomerânia seria bom. Aí ela foi e comprou um chau-chau. Coisas bem diferentes. Nossa, pô. Né? Essa aí foi ótima. Então, não funcionou. Mas a gente tenta sempre tentar. E aí, no ponto que você falou da relação aos problemas de comportamento. Vanessa, que cria Border Collie, sabe que é um cão pastor. É um cão que a gente brinca, né? Que Border Collie é um estilo de vida. É um estilo de vida. Porque você tem, Vanessa, pode falar aqui né? Com propriedade sobre a quantidade de coisas que ela precisa fazer para atender a necessidade desses cães. Sim. E como manejar o dia a dia. Eu procurei um Jack Russell. Então você vai entender, você sabe que é um cão de drive alto, que corre, que é danado, que vai rasgar. Se você não atender a necessidade desse cão, vai acontecer isso. Ah, mas eu peguei um Basset Hound e eu vou querer correr dia de domingo. Não vai. Infelizmente tenho que te frustrar para dizer que o Basset Hound não vai dar certo. Então assim, é muito de tentar. Eu acho que a consultoria inicial de um profissional, né, ou se não for uma consultoria, ou conversar com pessoas que entendam, não só entendam de sinofilia, né, para te dar uma ideia e você já começar esse trabalho desde cedo. Sim. Com quem você se afinou ali até de conceitos, de interesse, para te dar um norte com esse animal, porque não vem nada pronto. O cachorro não vem com manual de instrução, né? E aí você vai ter que avaliar o indivíduo e conduzir ali com sua rotina do dia a dia. A Déda, minha amiga, ela sempre fala assim, não é porque a gente foi criança e a gente viveu biograficamente a infância que a gente é especialista em infância, né? E as pessoas acham muito, mas eu tive cachorro a minha vida inteira, então todo mundo se acha especialista em comportamento canino. Eu Sempre tive cachorro. Exatamente. E ainda assim, as questões vão surgir, né? E qual seria aí o ideal para a gente conciliar esse tutor? Como ele preparar esse cão para estar em sociedade, mais uma vez, que nem a gente falou no primeiro programa, mais especificamente aqui nesse núcleo dos condomínios, e como os condomínios também se ajustarem para receberem essas famílias multiespécie que são realidade, que vem crescendo cada vez mais, e os animais que vão chegando cada vez mais, né? Para que a gente tenha aí essa convivência harmônica. Uma coisa que eu tenho notado dentro dos condomínios que eu tenho prestado consultoria, e muitos tutores dizem assim, eu vim para cá porque tinha uma área pet. E eu gostei que tinha um local que eu não preciso, do ponto de vista de segurança, eu não preciso sair, ir para a rua todo dia. Lógico que a gente tenta sempre fazer com que essa pessoa ela escolha locais fora do dia a dia do espaço pet ali do condomínio, até por uma questão, né, de variar esses estímulos para o próprio cão. Mas você vê que hoje muitas pessoas pautam também, a gente falou um pouco aqui sobre, eu nunca procurei saber se aceita pet ou tal, mas eu já tenho visto alguns clientes pautando a sua escolha no condomínio, se lá tem uma área pet, se é legal, como já começa a visitar, né? Então, esse tutor consciente, eu acho que procurar realmente, ou se viu algum sinal que esse cão tem um comportamento que ele... Tem gente que se assusta. Eu tenho clientes assim, por exemplo, eu tenho um cliente de um cane corso, quem conhece a raça, é um cão gigantesco, e que ela começou a ver algumas coisas do cão e fez, olha, eu preciso cuidar disso logo, uma pessoa muito consciente. E a gente está em treinamento com esse cão que mora no condomínio, né? E algumas pessoas se ajudam, a gente cobre ela ali com relatórios, com segurança, com ferramentas necessárias para fazer esse passeio da forma mais segura possível, e aí a gente vai ajustando. Então, assim, não tem como a gente falou, não tem como o cão ter uma carga horária. Quantas horas, tem lá no questionário pré-consulta, quantas horas seu cão fica sozinho? Eu vou pro trabalho 8 da manhã, volto 8 da noite, e ele fica aqui. Vamos pensar como é a vida desse cão ali dentro. 12 horas, hein? 12 horas sem fazer nada, imagine. E uma espécie extremamente exploradora, né? Porque Exato. Os cães são animais errantes que... Na pandemia a gente não aguentava mais ficar em casa com Netflix, com todos os streams à nossa disposição, pedindo comida, fazendo coisa, conversando, assistindo live. Ninguém aguentou. Por quê? Porque, como a gente, os cães são seres que gostam, que convivem em sociedade. Não faz bem pro mental desse cão viver restrito e esperando como se ele fosse um robô
que na hora que você chega, você liga e volta a conviver com ele. Ele tá vivendo enquanto você tá no trabalho. Ou talvez seja até uma opção para algumas pessoas, né? Comprar o cão robô, que agora tem. Ou um de pelúcia. Mas aí eu falo, às vezes, nem o de pelúcia. O de pelúcia não serve para todo mundo. Porque às vezes ele tá lá... É interessante compartilhar aquela visão do meliponário. Sim, eu acho bacana. Legal. Pode trazer. Eu acho que é uma percepção que é interessante da gente avaliar, né, e de construir para os tutores. É porque quando a gente fala de tutor e pet, normalmente a gente está falando daquele amor cego, né, aquela paixão que cega. Cega tanto que não consegue enxergar a realidade e não consegue enxergar o outro que está ali perto, próximo daquela realidade, né? Então, assim como os tutores são apaixonados pelos pets, eu sou apaixonado por abelhas sem ferrão. Eu também. E nessa minha paixão cega, eu levei para o condomínio a proposta de colocar o meliponário, que é a criação de abelhas sem ferrão, num lugar onde eu via que não tinha trânsito de pessoas, que seria um local absolutamente tranquilo, na minha visão, de pessoa apaixonada por abelhas sem ferrão. Levei para a assembleia do condomínio a proposta de colocar o meliponário lá. Um caos. As pessoas desesperadas, muitas dizendo que tem fobia de abelha, que não admite. Me surpreendeu. Da mesma forma que eu tenho certeza que muitos tutores de pets ficarão surpresos ao descobrir que as pessoas têm fobia de cão. Tem gente que tem fobia de cão. Isso precisa ser mas observado. ele é manso. Mas ele é mansinho, ele é bonzinho. Mas o medo do outro não observa isso, né? E aí, eu acho que o Luiz pode falar um pouco disso, que é o seguinte, o sentimento do cachorro, a atitude do cachorro, não necessariamente é a que o outro vai traduzir. Perfeito. Ou seja, o outro que está tendo ali o contato com a raça não conhece a raça, é ignorante e tal, e aí? A gente lida muito com isso, né? Principalmente, a gente está tendo aí, ontem respondi até, você falou desse caso que aconteceu em Feira de Santana, ontem eu fui entrevistado por um veículo, eu não posso falar o nome, e a gente falando um pouco sobre isso. A gente tem muito preconceito, por exemplo, de um cão, o Pitbull, que é um cão de alto potencial de lesão, o Rottweiler, ou qualquer cão que tenha realmente um potencial de lesão alto. A gente tenta se cercar de algumas medidas de segurança, e a gente fala, né, que o uso de focinheira, ele não é para punir o cão, apesar de ficar com aquela cara feia e tal. Então, o uso de focinheira, ele é para a segurança das pessoas e para a segurança dos tutores, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente tem ali, às vezes, no momento que um cão ele entra em embate com o outro, às vezes o seu cão pode te morder, né? Que a gente chama de agressão redirecionada. A gente está aqui, o cachorro, você vai separar o seu cachorro lhe morde. Então, o cão na guia, o cão com a guia, o cão com o uso da ferramenta correta, não é qualquer focinheira, gente. Não é só pegar, colocar a focinheira, fechou e acabou. A gente precisa treinar o uso dessa focinheira. Essa focinheira precisa ser escolhida por um profissional e a gente conduzindo isso, né? Então, assim, como o Arthur falou, as pessoas realmente têm pânico às vezes do cão, e a gente precisa respeitar aquela outra pessoa e dizer, calma, eu vou me afastar com ele, e a gente conversa muito durante o treinamento, e tem muito esse trabalho com os tutores. Mas aquela pessoa é histérica, bate muito com o que o Arthur falou, olha, mas ela não é obrigada a gostar. Sim. Converse com ela, olha, tudo bem, eu vou sair daqui com o meu cão, eu estou saindo, e aí as pessoas começam a conversar, olha, Luiz está aqui comigo, ele é o treinador do meu cachorro. E a pessoa começa a olhar, tá, então tá treinando, então tá fazendo alguma coisa, tá se movendo. Porque eu acho que o que incomoda muito, acho que nesse ambiente de condomínio, é quando você tem um cão, você tem um problema, entre aspas, você tem um cão que late, um cão que avança, e você não vê a pessoa que é tutora daquele cão tomando nenhuma medida para resolver em teoria, aquele problema que incomoda. Porque quando elas enxergam que tem um profissional ali, que a pessoa está investindo naquilo, pela segurança de todos, acho que os conflitos começam a dar uma diminuída. Olha, eu, por experiência própria, posso falar da minha vivência, né, enquanto tutora de um cão reativo, que mora em condomínio, e todos os manejos que eu tive que fazer para respeitar o espaço do outro. Uma das primeiras medidas que a gente tomou foi o uso da focinheira. Não foi fácil, eu digo como o Arthur disse, né, os nossos cães são maravilhosos pra gente, mas não necessariamente pro outro. Então, não vou dizer que foi fácil,
mas foi consciente e foi feito. E ao longo do processo, eu fui criando a consciência, né, da importância do uso dessa ferramenta, inclusive para resguardar o meu próprio cão. Porque se algo viesse a responder, eu não iria assumir, não iria dar conta de assumir alguma coisa, prejudicar o meu cão e eu não poder tê-lo comigo. Então foi o uso de uma ferramenta que me trouxe, inclusive, a tranquilidade de saber que eu estava corretamente protegendo a todas as pessoas que estavam à minha volta, enquanto eu ia fazendo o processo de treinamento, que igualmente não é fácil. Eu tive que assumir algumas coisas, como a maior parte das vezes, eu não sou a pessoa mais educada com os meus vizinhos quando eu tô com meus cães, porque eu não tenho tempo de ser educada com eles, eu tenho tempo de me resguardar e de resguardar eles. Então, a maior parte das vezes, eu converso quando eu não estou com os meus cães, e aí eu explico os processos do que tá acontecendo. Porque enquanto eu tô com o meu cão, eu sei que ele vai reagir, que ele vai latir, que ele vai avançar. Eu não tenho tempo de conversar e explicar isso pra pessoa, eu tenho tempo de redirecionar o meu cão, de pegar o petisco e ir levando e treinando, e num outro momento dizer, olha, não, ele é um cão medroso, apesar de ele ser muito grande, ele é um cão que reage dessa forma às pessoas, mas ele está em treinamento, é um treinamento que é difícil, que é longo, mas ele está em treinamento. Então eu tenho que fazer os manejos evitando os desgastes, às vezes não sendo a pessoa mais educada no momento, porque não é cabível ali, mas para resguardar todo mundo. E isso é algo que muitas vezes os tutores de cães não conseguem dar conta, né? Então a gente quer conversar e explicar a pessoa tudo aquilo no momento, às vezes não vai caber, porque pro seu cão não vai caber. E para o seu cão não caber, significa que você vai incomodar a outra pessoa. Então a gente conseguir... Luiz me acompanhou por muitos anos, então ele sabe, assim, que todo o trabalho que a gente fazia também era conversando e eu entendendo, assim, esse meu lugar de... enquanto tutora de um cão reativo, entender que o meu cão ele não vai poder conviver da forma que eu gostaria que ele convivesse em todos os lugares, e que tem alguns lugares que não vão caber para ele, que eu vou ter que fazer ajustes de horário, sim, para ele também, e que não vai fazer bem para ele, exatamente. Então é uma vida de ajustes que a gente faz, de combinados, de diálogos que são feitos também, né, para que a gente possa preservar quem está envolvido e especialmente o cão. Quando a gente utiliza alguns equipamentos, então as pessoas acham, por exemplo, não, eu não uso guia, eu dou liberdade para o meu cão e ele pode andar onde ele quiser. Não, o risco que você traz para esse cão é enorme. Esses dias tinha uma vizinha entrando no prédio, o cachorro dela entrou, na verdade, antes dela, e ela gritando, fulaninho, fulaninho. Fulaninho não tava nem aí pra ela, era carro passando, cachorro do outro lado, fulaninho atravessando, e eu pensando, meu Deus, esse cachorro vai ser atropelado, minha gente. Ou seja, eu acho, Vanessa, que cabe aqui a gente fazer a seguinte reflexão. Se existe a família multiespécie, hoje a gente precisa ter a empatia multiespécie, para que esse convívio, num plano maior, que é o plano social, seja harmônico, multiespécie. Perfeito. Exatamente, com certeza. Então precisa ter essa empatia com o cão, com o tutor e vice-versa. E só fazendo um adendo ao uso de focinheira, toda vez que a gente pensa no uso de focinheira, a gente pensa o quê? Um cão de alto potencial de lesão apenas, né? Mas a gente tem cães de pequeno porte, como Yorkshires, Dachshund, Pinscher, que causam, que a cara de Pedro. Igual, né? Pedro tem um Pinscher. É o mais feroz que existe. Tá aí, cão de guarda, melhor que o Pinscher pra gente achar existe, ainda, não tem. Não existe. Então a gente precisa também pensar nesses cães que podem causar lesão em pessoas, uma pessoa idosa com varizes e etc. Ele no elevador, ele pode lesionar alguém, ele pode morder uma diabetes, né? pode morder uma criança, né? E esse cão também precisa usar focinheira. Exatamente. Né? Mas aí a gente precisa que o tutor seja responsável e consciente do papel dele em resguardar a todos. Isso. E a gente tem uma questão grande assim com pets menores, né? Com cãezinhos de porte menor, porque as pessoas ignoram mais. Não, mas um cão grande não vai causar um grande estrago. E a gente costuma dizer que cães pequenos são muito desrespeitados, né? Também. As pessoas acham que porque é um Lulu, que é um Shih Tzu. Então a gente tem muito Shih Tzu que morde porque ele é muito assediado. Todo mundo quer botar a mão no cachorro. E o cachorro tá fazendo aquilo para se proteger. E isso conversa com aquilo que Arthur falou lá no início, né? Os animais ainda são vistos, apesar da gente estar reorganizando enquanto objetos. Então eu posso pegar naquele objeto. Às vezes nem se pergunta ao tutor se morde, se não morde, se gosta ou não gosta de pessoas, né? Quando muito pergunta se morde, mas no geral já vem assim, que lindo! Que bonitinho. E aí a gente tava falando antes sobre o cão ser o problema e quando as pessoas do condomínio se tornam um problema pro seu cão também. Também. Né? A gente
também bate muito com esse conflito aí. Principalmente os cães que a gente está treinando, né, Vanessa? Isso, aí eu acho que realmente é esse lugar, mais uma vez aqui, pontuar, da conversa, do diálogo, dos combinados, né? Esclarecer o que está sendo feito. Sim. A gente tem também algumas questões que a gente organiza a nível de comportamentos em condomínio, né, Luiz? Os comportamentos que a gente requer de um cão bem educado para conviver no condomínio. Por exemplo, Arthur falou do elevador, né? Mas um bom posicionamento do cão pode evitar esses conflitos. É bem importante. Né? Então, Arthur falou sobre o cão que avança, estava ali na porta e já avança nas pessoas. Então, a gente treina com o tutor e com o cão, onde é o local desse cão ficar, que sempre é no fundo do elevador. Né? Sempre ali, e a gente trabalha algumas coisas como o controle desse cão, como todas as ferramentas, todos os exercícios de adestramento. Senta, deita. Geralmente a gente pede para o cão ficar sentado, e a gente, quando o elevador, a porta abre, a gente pede para ele ficar, e somente depois que a gente verifica se não tem ninguém, se ele pode sair, a gente autoriza esse cão a sair. Então, esse é o sonho de todo mundo que procura uma consultoria comportamental, mas isso exige muito trabalho, gente. Não nasce isso, não vai ser com 1, 2 sessões de treinamento que isso vai aparecer. Exige uma disciplina muito grande para que a gente tenha esse resultado e a gente vá aí resolvendo essas questões, né, no condomínio com aquela pessoa, com aquele cão. É uma ferramenta fundamental para quem deseja viver com o seu pet dentro de uma comunidade condominial. Perfeito. Ah, mas eu não gosto de dialogar, mas eu não gosto de falar com o outro. Bom, aí você não deve morar em condomínio. É uma outra situação, é uma impossibilidade sua. Mas uma vez que você elegeu morar em condomínio e desejou morar lá com um pet, essa foi a sua eleição, a sua escolha, você precisa garantir que você ofereça a melhor forma de convivência dentro desse espaço que é comum. Condomínio é algo que é comum, é uma compóssia, é viver em conjunto. Eu acho que quando a gente consegue fazer esses ajustes, que o tutor entenda a sua responsabilidade e consiga ter um cão que vive também em comunidade, fica mais fácil para todo mundo, né? Porque até os combinados feitos com quem não tem cão vem com mais facilidade, né? Porque a gente sabe que esse espaço não vai ser invadido. Como a gente diz no senso comum, né? Tudo que é combinado não é nem caro nem barato, é o combinado. Perfeito. Então, quando está tudo combinado, tudo dialogado, tudo claro, todo mundo sabe o que esperar, a convivência fica mais fluida, fica mais harmônica. É o ideal, uma convivência saudável. Sim. E aí, só pegando o gancho e respondendo uma outra pergunta que chegou pra gente, aproveitando que, além de advogado, você é síndico, né? Pois não. Cheguei num condomínio e nos regimentos do condomínio, né? Não tem nada especificando sobre pet. Qual seria o passo a passo? Qual seria o comportamento dessa pessoa que acaba de chegar naquele ambiente ali? Primeiro ponto, eu acho que é pedir esclarecimento de quem está na gestão daquele condomínio. Então, pedir para esclarecer, olha, analisei aqui a convenção, analisei o regulamento ou regimento interno e não identifiquei nenhuma capitulação, nenhuma disciplina específica sobre pet. Tem alguma decisão em assembleia? Porque pode ser que haja essa decisão numa ata de assembleia, que tenha eficácia. Então, quem chega no condomínio tem que ter esse cuidado, se não houver no regimento, na convenção, tem que buscar do administrador essa informação, porque pode existir uma capitulação numa ata específica de assembleia. Massa, maravilha. Diga, Pedro. Pode falar. Vanessa. Eu ia falar que tem uma queixa comum aí em condomínios relacionada a ruído, né? E a cães, que lá tem muito. E Luiz até falou um pouquinho já sobre isso, sobre os cães que ficam sozinhos e tal, né? Esse é um trabalho que é um pouco mais longo, né, Luiz? Geralmente, porque assim, a gente tem que entender o porquê que esse cão late. Quando a gente vai atender esse cão, às vezes esse cão late pelo movimento de pessoas na porta. Então é algo, a gente tem uma abordagem. Às vezes é porque a luz, hoje é comum, né, a luz que acende, o cachorro já late, o barulho do elevador. Então a gente vai trabalhando ponto a ponto. E a grande questão esse trabalho ele vai ser mais longo quando esse cão late por questões relacionadas à ansiedade. Porque está só, ou porque algum membro da família viajou. E aí algumas vezes a gente vai precisar entrar com o uso de medicamento. Então, dependendo do tratamento escolhido para aquele cão,
Para fazer uso de um antidepressivo, tem cães que a gente vai precisar ir de 4 a 6 meses para esse medicamento fazer efeito. Começar a gente colher os efeitos. Enquanto isso, a gente vai treinando as ausências, vai fazendo algumas outras abordagens, uso de alguns outros, uso de feromônios, uma série de coisas. E aí que entra essa questão do diálogo e a minha função enquanto veterinário naquele atendimento de fazer um relatório para que a pessoa apresente ao seu vizinho. Olha, eu estou passando por isso aqui. Ó. Quem está falando não sou eu. É o veterinário que está acompanhando o meu cachorro. Então, e aí eu procuro, e isso sempre é uma conduta minha de chegar para esse cliente e dizer assim, ó, procure conversar, dê o meu número para eu conversar com ele. E eu já tive que conversar com vizinhos dos meus clientes. Olha, eu sou veterinário, sou eu mesmo. Se quiser, eu passo aí depois da sessão se você tiver qualquer dúvida. A gente está fazendo isso, aquilo. Eu queria pedir a sua ajuda. Se a pessoa não tiver, fale com ela se o cachorro está chorando muito. A gente já colocou câmera. E aí a pessoa vai chegando para ser um aliado nesse trabalho. Eu tenho uma consulta para fazer a Luísa. Claro. Luiz, veja, no condomínio onde eu sou síndico, já aconteceu um acidente fatal com o gato. O gato cair da sacada da varanda e infelizmente veio a óbito. E, claro, uma comoção incrível, especialmente da tutora, etc. Lhe pergunto, isso é comum de acontecer com o gato? Há uma sugestão, uma orientação no sentido de que se coloque rede de proteção em apartamento que tem gato? Como é que isso funciona? Então, a gente tem aí essa questão que a gente, na literatura já descreve, ela tem um nome, é chamada síndrome do gato paraquedista. Né? Então, por quê? Porque existe um comportamento quando esse animal, por algum motivo, ou sei lá, uma coisa que a gente fala muito, quem não tem tela, tem que ter tela, já antecipando a resposta, assim, a gente não indica de forma alguma que você tenha um gato e você não tenha tela no seu apartamento. Tem que ter tela. E aí piora muito quando, por exemplo, a pessoa coloca aqueles bebedouros para beija-flor. E aí o gato vai para pegar o beija-flor e acaba caindo. E tem gato que salta mesmo. Sem ter nenhum motivo, ele salta. E esse nome, síndrome do gato paraquedista, ele tem esse nome porque o gato ele tem a tendência de virar e planar. Então, o tipo de lesão que a gente encontra na clínica sempre é fratura dos membros, principalmente dos membros anteriores, abertura de fenda palatina, né, às vezes lesões em tórax. E a gente tem lesões muito mais graves quando esse andar ele é mais baixo, 3º, 4º andar. Por quê? Porque esse animal ele não dá tempo e geralmente ele fratura, ele bate a coluna. Então, às vezes acontece isso. Ou se for um andar muito alto, que mesmo que ele plane, infelizmente pode acontecer, você trouxe aqui, que é um animal ele via óbito. Né? Então, assim, gente, não tem como. É um apelo, é um pedido. Tem gato em qualquer andar que seja. Mesmo, eu moro no térreo, mas não é interessante que esse gato ele saia e retorne trazendo algumas doenças, pode ser atropelado na rua, pode sofrer maus tratos, porque como a gente falou que nem todo mundo gosta de animal, e existe uma cultura de se machucar gato, a gente tem diminuído muito isso, né? Então assim, teve apartamento, casa, o que for, tela, até casa. E aí entra até um aspecto jurídico. Sim. Porque se há essa tendência dos gatos, né, o condômino ele responde objetivamente por qualquer coisa que caia da sacada do seu apartamento. Então existe uma responsabilidade civil, vamos supor esse gato infelizmente pulou, caiu em cima de uma outra pessoa, provocou uma lesão grave, o tutor será responsabilizado por isso. Então, do ponto de vista jurídico, somando a orientação do profissional da área veterinária, é importantíssimo que se coloque rede. Naturalmente, isso é um comportamento esperado dos gatos. É importantíssimo que quem queira ser tutor de pet, de gato, coloque rede de proteção na sua casa. Achei interessante, porque tem acontecido no meu prédio ultimamente um gatinho que ele escapa por uma das janelas da casa que não é telada e me parece que ele começou a entrar na casa do vizinho, que tem cachorro. E eu fiquei pensando nas implicações de conflito entre estes dois, né? Eu já vi macaco. Uma pessoa criava um macaco como pet e ele entrava na casa da vizinha
e destruía tudo. E abria a torneira e... Você já deve ter visto a coisa, né? Muita coisa. Não é Cabe fácil, um livro. viu? Aí é um episódio só para contar essas histórias. A gente pode fazer um de contação de história. Por favor, não recomende essa pessoa que vai morar no meu condomínio. Nem o meu. Ela já se mudou do condomínio da minha cliente, já Olha nem sei só. por onde anda. Gente. Pode ser que vocês sejam sorteados aí. Não, por favor. Eu não desejo pra ninguém essa pessoa. Não pelo macaco, tadinho. Os animais, a gente tem que entender, né? Os animais, eles são amorais. Eles não compartilham dos mesmos valores e ética que os seres humanos construíram, né, culturalmente. Então, por essa razão, eles não vão demonstrar os comportamentos que a gente gostaria que eles demonstrassem. Sim. Eles vão demonstrar os comportamentos da espécie dele. E pra esse macaquinho é explorar e utilizar ferramentas, né? Eu falo sempre, né? Não existe lei, que aí o doutor pode falar melhor, mas eu não conheço lei que obrigue ninguém a criar um pet, a ter um pet na sua casa. E pet, criar um animal, sempre uma escolha. Então, se foi sua escolha, você também vai ter responsabilidades. Então, tem que ter muito aí esse bom senso, né? Com certeza. E isso muito claro. Olha, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai chegando no nosso tempo, né? Agradecer novamente a presença aqui do Luiz e novamente, prontamente nos atender. Também o Dr. Arthur, por isso. A Vanessa. Finaliza aí, Vanessa, por favor. Finalizar? Isso. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Luiz. Obrigado a vocês. Obrigada Eu que agradeço vocês. pelos esclarecimentos, por terem compartilhado tanto do saber de vocês, para que a gente possa tornar aí essa convivência, né, entre seres humanos e pets mais saudável para todas as partes envolvidas, as que amam, as que não gostam por alguma razão, as que têm alergia ou que têm fobia, e aos próprios pets também que merecem ser respeitados e ter seu bem-estar garantido enquanto seres sencientes, né? E muito obrigada, Pedro! Vamos lá. Por mais um episódio juntos. Na próxima semana estaremos aqui de novo. Encontro marcado. Você que ainda não nos segue, siga, por favor. Marque lá a notificação para receber sempre conteúdo de qualidade sobre pets. Esse foi mais um Estação Pet aqui no canal Vozes da Estação.